Olá, criaturas divinas! Eu sou Hugo Queiroz, luterano e teólogo. Seja bem-vindo ao canal Credo. Se você gostar, curta. Se você gostar mais ainda, compartilhe. E se você quiser interagir comigo, entra no campo dos comentários, que eu sempre respondo a todo mundo que interage comigo lá. Em 2018, quando estávamos prestes a perder a batalha eleitoral mais importante contra o bolsonarismo, os progressistas em geral e a esquerda em particular lançaram mão de algumas táticas para conter a derrota que já se desenhava no horizonte, sendo uma delas a tática do café com bolo. No que consistiu essa tática? Foram figuras públicas, artistas e militantes anônimos também, que abriram bancas chamadas de vira-voto, bancas vira-voto, pelas ruas e praças das principais capitais do país, na tentativa de atrair pessoas dispostas a votar em Bolsonaro e a conversar sobre política ao mesmo tempo. Naquela altura do campeonato era difícil, mas valia o esforço, na esperança ali de mudarem seu voto. Essa foi uma iniciativa que virou alvo de críticas por parcelas da própria esquerda, que, ao submeterem esse lance ao VAR da história, apontaram um suposto infantilismo político nessas iniciativas de resgate de popularidade e diálogo com as massas. Após 13 anos de uma era PT que se encerrara em divórcio com um povo que exigia autocrítica por parte de seus dirigentes, enquanto a legenda e as principais lideranças, esses dirigentes, se recolhiam ao abrigo dos movimentos sociais e sindicais mais aparatados pela burocracia partidária até aquela altura. Esse não foi o único sintoma no campo simbólico de que uma tormenta política em escala nacional se formava e que isso era percebido pelas vanguardas progressistas do país, algo atestado pelo fato de organizações trotskistas históricas e egressas do PT, por exemplo, chamarem um voto 13 pela democracia. Isso porque, mesmo sabendo que essa tal democracia conquistada a partir de 1988 era algo fajuto, ainda assim era um mal menor do que o cenário que se projetava a partir da eleição de Jair Bolsonaro em segundo turno. Bom, e como vanguarda é vanguarda, não é à toa, né? O resultado que vemos hoje confirma toda a futurologia de esquerda feita na época. A pandemia ela só acelerou os cenários catastróficos até o limite da derivada, e o que nós vivemos até aqui, nestes 2 anos e meio, talvez fosse o que viveríamos em 8 anos, se não fosse intensificado pela pandemia de Covid, que está descendo, entre aspas, ao estágio de epidemia brasileira, porque enquanto o mundo sai, o Brasil se afunda cada vez mais nela. Bom, voltando às eleições de 2018, eu me recordo que o último ato simbólico, agora de resignação, de progressistas cientes da sua derrota, foi o de comparecer às sessões eleitorais com livros debaixo do braço, como uma espécie de ato profético contra o obscurantismo. Para surpresa de ninguém, meses depois, Jair Bolsonaro, já durante o governo, teceu comentários aos livros didáticos brasileiros, classificando-os como um amontoado de um monte de coisa escrita. Sim, é assim que ele enxerga os livros didáticos, a despeito de manter na cabeceira de sua cama um livro, segundo suas próprias palavras, um livro chamado A Verdade Sufocada, do torturador e terrorista de Estado Brilhante Ustra. Quer dizer, é compreensível que àquela altura existissem progressistas que se resignavam nos livros e iam votar carregando-os como uma divisa, como uma bandeira. Muito embora houvesse quem na esquerda criticasse tal ato de resistência, por que não dizer de dignidade, eu prefiro enxergar assim, enxergar esse ato como algo pedante, vindo de uma parcela academicista da sociedade, identificada com a esquerda, no caso, sendo que nem todo mundo que estava carregando livros para votar talvez fosse de esquerda, mas enfim. Isso foi encarado como algo pedante de uma parcela academicista da sociedade que se pretendia ilustrada, segundo a voz dos críticos, ao passo que criaria, assim, mais um ranço em camadas populares de um Brasil cujos 2/3 dos nacionais são compostos por analfabetos funcionais. E aqui, para mim, é onde ocorrem vários pontos de inflexão que nos conduziriam à reflexão e tirariam essa história da linearidade, permitindo que ela fosse percebida em sua complexidade. Vejam, até rimou, né? Em primeiro lugar, eu acho mais pretensioso
além de infantil e arrogante, associar a profusão de livros a uma suposta elevação cultural do que associar a falta de livros a um baixo nível de cultura. Explico. O mercado editorial brasileiro há muito tempo anda mal das pernas. Pequenas livrarias engolidas pelas grandes livrarias pasteurizando a oferta do mercado editorial ao padrão de livraria de aeroporto, né? Aumento na tributação dos livros e, por fim, a concorrência dos livros físicos e mesmo dos e-books com outras mídias, como o próprio YouTube, através do qual eu vos falo. Sabe qual segmento não sofreu quaisquer desses abalos? O de livros religiosos, principalmente os evangélicos. Sabe por quê? Porque evangélicos leem pra caramba. Acredite. Católicos também. E quanto mais fundamentalista é o perfil do cristão, mais ele vai ler. Pois é, porque fundamentalismo, por essência e definição, requer fundamento. E isso nas chamadas religiões dos livros, sendo o cristianismo uma delas, esse fundamento vem da literalidade da palavra escrita. Fundamentalistas leem ao pé da letra. E leem também os autores que reforçam essa leitura ao pé da letra. De certo que os fundamentalistas leem as coisas de uma maneira parcial, porque ser fundamentalista requer uma elevada dose de percepção seletiva. Mas até para sustentar o que se quer, para sustentar uma posição extremista, seletiva, é preciso ler. E daí, então, fazer a xepa com aquilo que se pretende do ponto de vista ideológico. É daí que, aos poucos, a gente vai passando para um segundo ponto. Do acordo que se tem, porque a gente acabou de estabelecê-lo aqui agora, de que as camadas populares do Brasil, principalmente a sua fração religiosa, essas camadas leem muito. Para além disso, existe uma crença, por parte do leitor, qualquer que seja, de que o tal conhecimento adquirido com essa leitura, ele tem um valor superior aos demais objetos de conhecimento, ou melhor, que a aquisição deste conhecimento, tido como superior pelo leitor religioso fundamentalista, faz dele um ser superior em intelecto, entendimento e compreensão da realidade. No caso dos leitores que são fiéis das religiões populares, esse quadro se acentua, dado que ele lida com uma literatura tida como sagrada, quando a gente está falando de Bíblia, ou que toca no sagrado, quando a gente está considerando os autores religiosos, evangélicos ou católicos que sejam. É por isso que há tantas pregações, não só por dentro dos templos, mas também fora deles, como nos trens, nos metrôs, nas praças. Isso sem falar na pregação pela TV, pela rádio, pela internet, e daqui a pouco vai chegar no streaming. Né? Vamos aguardar que vai chegar nos Netflixes da vida. Porque o sujeito que está pregando, ele está convencido de que ele tem um conhecimento essencial e superior, por que não dizer vital, que o leva a pregá-lo a você, dado que a sua vida ou a sua danação eterna dependeriam, em primeiro lugar, da aquisição e aceitação desse conhecimento. Conhecimento esse, repito, porque não é demais repetir, adquirido na literatura, sagrada ou profana, na medida em que esse profano serve ao sagrado. O que faz a gente romper o círculo desse raciocínio é levar em conta o fato, porque isso é um fato, de que livro não é sinônimo de conhecimento. Silas Malafaia, Edir Macedo, José Maria Escrivá, Plínio Salgado, para ficar só nos mais significativos do ponto de vista estatístico, todos eles são autores de livros. Aí eu te pergunto, você confia no conhecimento que esses homens produzem? Ou melhor, vocês acreditam que eles sejam homens que se destacam pela sabedoria e por isso estariam aptos a instruir a sociedade num caminho de virtude? Eu não quero aqui fazer uma salada de termos filosóficos como conhecimento, saber e verdade. Não me interessa aqui tampouco fazer uma análise e discussão filosófica em cima desses termos. O que me interessa aqui é destacar que, por um lado, líderes intelectuais que se colocam a serviço do conservadorismo, do fundamentalismo, do tradicionalismo e do extremismo, escrevem livros, muitos deles, e produzem uma espécie de
conhecimento, entre aspas. Por outro lado, existe uma massa, um mercado, existem movimentos e comunidades de natureza e política, religiosa, variando os graus de balanceamento entre essas dimensões políticas e religiosas, que consomem esse conhecimento, que em regra vem na forma de literatura, e que, do ponto de vista econômico, seguem um padrão linear de consumo por esses grupos. Desse modo, a conclusão a que chego é a de que não haveria nada de pedante em carregar e expor esse conhecimento, seja na forma de brochura, de Kindle ou de discurso. Afinal, como diria Nietzsche, citado por Michel Foucault na obra A Verdade e as Formas Jurídicas, abre aspas para citar Nietzsche, o conhecimento é a centelha produzida pelo choque entre duas espadas. Bom, daí você tire suas próprias conclusões sobre a possibilidade de viver em sociedade e abdicar da disputa de narrativas, incluindo as narrativas sobre o que são verdade e conhecimento, e permanecer socialmente vivo, dado que isso seria o mesmo que ser passado ao fio da espada alheia, tendo a sua própria espada repousado na bainha. Então coloca aí nos comentários o que você acha. Vocês acham que dá para viver sem confrontar conhecimento, sabedorias e verdades? Principalmente com grupos fundamentalistas que, longe de ignorarem os livros, se servem dos livros para a propagação de suas ideias extremistas? Dito isso, eu passo à segunda parte dessa minha reflexão, que é sobre o esculacho que o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, deu na doutora Nise Yamaguchi. Bom, sobre esse esculacho eu não tenho muito o que dizer. Quem viu, viu. Né? E viu um médico perguntando a uma médica a diferença entre protozoário e vírus, onde, independentemente da resposta dela, ela saber ou não faria a mínima diferença perante a conclusão de que ela foi entusiasta da aplicação de remédios de verme contra o vírus da pandemia. Quer dizer, a pergunta dele, do senador Otto Alencar, foi só uma premissa, ou uma escada, onde o gogó da Nise foi ali o último degrau, né? Onde o senador subiu para alcançar o palanque de onde ele a expôs. Mais uma vez, voltamos aqui a um dos pontos do início dessa reflexão, que foi o questionamento feito por parcelas da vanguarda progressista desse país sobre a conveniência de desqualificações acadêmicas e descredenciamentos técnicos de oponentes políticos, mesmo que esses oponentes estejam colocando suas tão preciosas qualificações e credenciais a serviço de uma máquina de moer gente que é o governo do nosso país. Bom, eu sou categórico e entusiasta em afirmar que isso é justo e necessário. Porque se, por um lado, carteirada acadêmica é uma merda, pior ainda é a normalização de terraplanismos, dos mais variados, em nome de uma etiqueta em torno da dignidade, com todas as aspas, de seu oponente, e por extensão de todos os respectivos seguidores desse seu oponente. Ah, mas o Otto Alencar foi escroto com a Nise Yamaguchi. Sim, foi. Poderia até ter sido mais, embora o tenha sido na medida certa, na minha avaliação. Ah, mas se ele ofende assim quem tem título e relativo conhecimento, como é que ele enxerga quem não tem esse título, nem esse relativo conhecimento? Bom, eu não sei. Eu só sei que alguém precisava gritar para o fã-clube da Nise Yamaguchi e do Bolsonaro, por extensão, que o rei está nu. Ou que a rainha, no caso, estava nua, né? Na era da informação, ganha vantagem quem domina a economia da atenção. Afinal de contas, no mar de conteúdo produzido, ganha quem sabe direcionar a atenção das massas para aquilo que é essencial. E o que era essencial ali naquele momento era mostrar a precariedade do discurso pró-kit Covid, formado por ivermectina e hidroxicloroquina, que são respectivamente remédios para verme e para malária, que longe de serem jujuba ou delicado, são agentes químicos capazes de atacar o seu fígado e o seu coração ao ponto de te levarem à morte por cirrose ou infarto agudo, principalmente se tomado de maneira prolongada e fora do quadro da doença principal. Quer dizer, o governo brasileiro se apropriou politicamente de fórmulas farmacêuticas existentes, as inseriu numa narrativa messiânica como se elas fossem panaceias, ou seja, remédios para todos os males, e os chancelaram com uma série de carimbos médicos, dentre os quais o da doutora Nise Yamaguchi. É sério que a gente tem que ter outro dedo, tem que ter dedos, tem que ter outro dedo que não seja o dedo no olho dessa turma?
Gente, quem tem dó é Viola, até porque nem a doutora Anise, nem a Capitã Cloroquina, com seu escudo em formato de piroca arabesca da Fiocruz, nem qualquer outro médico bolsonarista tiveram dó de empurrar cloroquina em paciente entubado que sequer expressou consentimento para isso. Do mesmo jeito que eles não tiveram dó em deseducar a população quanto às medidas profiláticas de distanciamento social, uso de máscaras e, principalmente, de que o melhor combate que se poderia ter dado contra a pandemia, enquanto não via a vacina, seria o fortalecimento da saúde em outras dimensões, sendo a segurança alimentar e um programa sério de ajuda econômica as principais bases para que a população se pusesse a esperar pela imunização com saúde fortalecida e não com ela mais ainda comprometida por efeitos colaterais de remédios adotados como panaceia, remédios destinados a outras doenças com efeitos adversos pesados. Bom, mas como a gente viu, a meta nunca foi imunizar, porque isso significaria imprimir dinheiro para pagar as vacinas. E isso seria um sacrilégio contra o sagrado teto fiscal brasileiro, que sequer existe, sendo apenas uma ficção baseada na mentira de que o Estado se financia exclusivamente com impostos, como se ele, o Estado, não fosse a autoridade monetária por excelência e emitisse a moeda nacional. Acompanhem comigo, e se é possível imprimir dinheiro para vacina, é possível imprimir dinheiro para auxílio. E daí a gente entra num terreno perigoso, porque aí o povo começa a se questionar por que ele é obrigado a sair para trabalhar na pandemia, se ele poderia simplesmente se demitir para não se expor ao contágio e ficar em casa na dependência do auxílio. É por isso que o auxílio vem no valor da metade de um salário mínimo, que é para te desestimular a ficar em casa e não criar um complicador para o patronal brasileiro, que se veria obrigado a oferecer um incentivo, leia-se, entenda-se, salário, maior que o auxílio, para que ele continue tendo, esse patronal tendo mão de obra abundante. Eu poderia esticar esse raciocínio ao infinito, mas basta dizer que a situação de calamidade na qual nos encontramos se baseia numa visão asquerosa de economia, à la Paulo Guedes, que no campo da saúde encontrou o parecer e a chancela de bolsonaristas técnicos, como a doutora Anise Yamaguchi e afins. Eu abri essa reflexão falando de batalhas simbólicas que a gente deu em meio a uma guerra eleitoral contra o bolsonarismo em 2018. Guerra essa que a gente perdeu, é fato, já que ele ganhou a eleição. Bom, do café com bolo, entendido como o nosso dia D às avessas, ao voto com livros, que seria como aquela pedra palestina tirada contra o tanque israelense, o fato é que Bolsonaro ganhou um terreno político que talvez sequer por um único dia, em sua medíocre existência humana e sua cretina carreira parlamentar, ele jamais pudesse imaginar ter conquistado. A questão é que a guerra política não acabou. Ele já poderia ter sido empichado, é fato. Mas ele também não está numa posição confortável. Indiretamente acossado pela investida da oposição parlamentar contra seus subordinados aí em meio a uma CPI, resta a ele conjecturar sobre o futuro que lhe espera. A última pesquisa Datafolha realizada aponta uma derrota em segundo turno de Bolsonaro, tanto para Lula quanto para Ciro. E sem a imunidade presidencial, a partir de 2023 ele viraria presa fácil das instituições que os democratas de ocasião deste país juravam que iriam contê-lo. E tudo isso que foi levantado aqui me recorda um fato que eu conheci pelas redes sociais, confesso, não foi nos livros nem nos filmes, que foi o de boa parte da comunidade japonesa no Brasil ter descoberto apenas assim, após anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que o Japão havia sido derrotado em 1945. Você pode pensar que isso seria impossível, mas aconteceu o seguinte. O Brasil de Getúlio Vargas ele se posicionou contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra, e em território nacional ele proibiu o ensino regular, as reuniões públicas e as publicações nos idiomas desses países, fazendo com que houvesse um apagão jornalístico e informacional entre a comunidade japonesa em particular, dada a diferença abissal assim, entre os idiomas. E essa comunidade japonesa estava dividida entre uma parcela que se ocupava essencialmente do trabalho, enquanto outra parcela tinha um engajamento político maior e militava pelo imperialismo japonês.
Como boa parte dos imigrantes tinha baixo domínio do português, sobretudo nas comunidades rurais, o grupo político identificado com a causa japonesa começou a fabricar notícias falsas, isso que hoje a gente chama de fake news, né? E enquanto os americanos já haviam explodido Hiroshima e Nagasaki, essa turma, que inclusive tinha treinamento militar, fez circular jornais falsos em meio à comunidade, dando conta de que a guerra havia acabado e que o Japão havia vencido. Quase toda a comunidade acreditou nisso por 2 anos, em média, e teve gente que viveu enganada, acredite, até os anos 70. Daí você me pergunta, o que levou esse grupo político a mentir? A resposta é a seguinte, sei lá. Eu só sei que do ponto de vista material e objetivo, muitos integrantes desse grupo político, criminosamente, venderam desde passagens de navio a moedas falsas para pessoas que acreditavam que voltariam a um Japão pujante e de moeda valorizada, quando na verdade o iene não valia mais nada e o país fora devastado por 2 bombas atômicas. Além disso, foram inúmeros os atentados contra grupos japoneses orquestrados pelo Shindo Henmei, que em japonês significa Liga do Caminho dos Súditos. Como eu disse, muitos dos integrantes dessa organização tinham treinamento militar e não tardaram a agir como uma milícia contra aqueles que tentavam alertar seus patrícios sobre as fake news, incluindo organizações brasileiras que tinham contato com japoneses e seus descendentes como forma de intimidação. Tudo isso se parece muito com a realidade dos grupos bolsonaristas que operam freneticamente pelo WhatsApp e Telegram. Eu mesmo sou infiltrado em uma dezena desses grupos e posso testemunhar que o modus operandi deles se parece muito com o do Shindo Henmei. Enquanto Bolsonaro derrete, eles vendem a ideia de que a cruzada política do mito segue vitoriosa. Os depoimentos mentirosos dos operadores do genocídio em curso são recortados, editados e veiculados como se Pazuello, Weingarten e companhia estivessem como esgrimistas da linguagem vencendo batalhas retóricas na CPI contra os senadores malvadões. Ao mesmo tempo em que os administradores desses grupos de WhatsApp, todos operando com números internacionais, te oferecem o tempo todo câmbio em criptomoedas, investimento em fundos para lá de duvidosos, não sei se para lavar dinheiro ou para criar um fundo eleitoral internacional, o que é proibido pela legislação brasileira, já que não pode haver financiamento estrangeiro de campanha eleitoral. Só lembrando que corre no TSE uma ação pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão justamente por isso. Contratação de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp por fora das contas de campanha. O bom e velho Caixa 2. Financiados e operados por agentes internacionais de campanha. Enfim, expor a má-fé, porque eu duvido que seja ignorância da Anise Yamaguchi, é algo urgente nesses tempos em que vivemos. Porque caminhamos para 500 mil de mortos, ao mesmo tempo em que Bolsonaro caminha para a derrota política, o que o leva a alimentar o caos, que para ele é o seu ambiente vital. Gente, sem qualquer trocadilho com a nacionalidade da Anise Yamaguchi, é preciso mostrar aos japoneses de Bolsonaro, entre aspas, que a Hiroshima Tupiniquim explodiu, que tem um cogumelo nuclear lá fora e que o nosso imperador Hirohito das milícias já perdeu e só se recusa a anunciar a rendição. Gente, isso tem que ser feito sem qualquer drama de consciência sobre ser ou não pedante. Afinal de contas, a verdade muitas vezes pode ser como Atalaia Jurubeba, amarga, mas resolve. Um abraço.